Meu nome é Ana Maria. Emmanuel vai comentar para nós o versículo 62 do capítulo 9 de Lucas, que diz: Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para ver o reino de Deus. Aqui vemos Jesus utilizar na edificação do reino divino um dos mais belos símbolos. Efetivamente, se desejasse o mestre, criaria outras imagens, poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, às profecias, mas prefere fixar o ensinamento em bases mais simples. O arado é aparelho de todos os tempos, é pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina, provoca suor e cuidado, tudo, fere a terra para que produza. Constrói o berço das sementeiras e à sua passagem o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. É necessário, pois, que o discípulo sincero, com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade, da luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de miséria que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para o nosso espírito, no sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado, por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Examinemos tudo isso e reflitamos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer que depois dele chegam semeaduras e colheitas, pães e celeiros guarnecidos. Bom, gente, o que nós fazemos no primeiro momento quando nós pegamos uma página como essa e vamos refletir acerca dela? Vamos contextualizar o versículo que a mãe coloca em epígrafe para o estudo de hoje. Lucas, no seu evangelho, narra a história de um candidato a discípulo que se vê dividido entre a obediência aos ditames culturais da época, o jugo suave de Jesus. E ele narra nos versículos 61 e 62 do capítulo 9, assim: disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas permita-me despedir-me dos que estão em minha casa. Jesus, porém, lhe disse: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para ver o reino de Deus. Então, nós podemos ver que aquele homem queria a aprovação dos pais para seguir o mestre, ou seja, buscava conciliar aquilo que se usava no campo social da época com o chamado do mestre. Mas Jesus traça um programa bastante trabalhoso, mostrando que o processo de construção do reino não é simples. De muito mais, a concentração, a dedicação, a abnegação, disciplina, perseverança e, acima de tudo, destreza. E isso não se desenvolve a toque de caixa, ou seja, não se desenvolve de um dia para o outro. Isso demanda prática, demanda ter uma continuidade daquilo que se faz. Nós vamos ler em outra lição, a de número 159, do mesmo livro Pão Nosso, estudado por nós hoje, quando Emmanuel trata da posse do reino. Ele diz que, no entanto, ao preço de muitas missas, muitos hinos e muitas sessões psíquicas que o homem efetuará a sublime aquisição de espiritualidade excelsa. Então, ele está falando aqui da construção do reino de Deus em nós, que é a passagem.
seguir Jesus e a construção do reino de Deus. Porque seguir Jesus pressupõe também essa construção do reino de Deus. Para entender melhor a passagem evangélica de hoje, nós vamos ver vamos tentar aqui como se dá esse processo de aração da terra, que é um processo complexo. Mas por que Jesus usa esse exemplo? Porque ele adequa a sua mensagem ao pessoal que a ouve. E naquele momento, naturalmente, ele deve estar falando para aqueles que trabalhavam com a terra. Assim como ele falava em figurações do mar para aqueles que trabalhavam com o mar, com a pesca. Então ele diz, o arado, nós vamos ver que o arado, ele é guiado com uma só mão. Esta mão, geralmente a esquerda, precisa ao mesmo tempo conservar o arado na posição vertical, regular a sua profundidade mediante a pressão que ele exerce e levantá-lo quando é encontrado algumas rochas no caminho. Então não é um processo simples. O arador usa a outra mão, a direita, para guiar os bois. São dois normalmente. Com uma vara ou aguilhão, e deve olhar entre as pernas traseiras do animal para que ele não perca o sulco de vista, porque o arado ele vai sulcando a terra, quer dizer, vai revolvendo a terra, vai mexendo a terra para que possa então ser plantada a semente ali. E o que ele faz? Se ele olhar para trás e se ele não prestar atenção no que ele faz ou olhar para os lados, ele pode botar o trabalho todo a perder. O trabalho, então, que é realizado com o arado, ele requer distração e concentração. Se o arador olhar para trás ou para os lados, o novo sulco é aberto fora da linha. Assim, quem quiser seguir Jesus precisa desatar os laços com o passado e no trabalho a ser feito, em atenção ao que se faz hoje. Então, o que é a imagem vai passar para nós? O hoje, o que nós fazemos hoje? Lá na frente, com os bois, com aquilo que vai tudo hoje. E se olharmos para trás, o nosso passado, a fixação no nosso passado. Então, a nossa atenção deve estar voltada no hoje. Pensando hoje como a nossa vivência aqui, o mundo todo está sendo a fazer. Atenção ao que nos propõe a Organização Mundial de Saúde nesse momento. Ou seja, reclusão, lavar as mãos, essas coisas que todo mundo já sabe. Então, vamos fazer um parênteses aí, vamos no Antigo Testamento, quando a mulher de Ló olha para trás, o que acontece com ela? Ela vira estátua de sal, ou seja, ela fixa no passado. E o que acontece com ela? Isso quer dizer o quê? Que ela torna cristalizada aquelas questões de passado. Porque o que acontece? Quando nós trazemos problemas muito sérios de passado, nós nos tornamos cristalizados. E isso demanda reencarnações e reencarnações, até que nós possamos quebrar isso aí dentro de nós. Vemos então a outra figura que tem aí no nosso texto, é o solo. O solo, o que é o solo? É o contexto onde a gente age, a vida, o nosso lar, o nosso trabalho e o nosso íntimo. Por quê? O que a doutrina espírita nos põe? A nossa reforma íntima, ou seja, a reformulação de tudo aquilo que a gente foi até hoje numa proposta renovadora, que é também o que o versículo que nós estamos estudando hoje propõe. E os bois?
Os bois são aquela representada em nós pelas paixões, que nos empurra para a frente sem orientação. E assim ela pode destruir, ou seja, nós ficamos à mercê dos nossos instintos. Mas se pelo que fazemos hoje passamos a usar a nossa vontade, dizeres de Emmanuel em Pensamento e Vida, é o que? É gerência esclarecida. Nós poderemos realizar muito no plano horizontal da vida, ou seja, naquilo que é o nosso dia a dia. E no plano vertical, esses últimos propostos para o ciclo comentado. Então, a criação do processo em nós virtuoso, porque até hoje nós trabalhamos, nós vivemos em círculo vicioso. Então, um exemplo que a gente gosta sempre de trazer é o cachorro correndo em volta do rabo. Ele fica correndo. Então, esse é o círculo vicioso. Mas a evolução, ela se dá em espiral. Então, nós precisamos começar a desativar questões que nos deixam à retaguarda. E assim começar a construir o processo virtuoso. Veja que Jesus ele fala, para arar, nós precisamos ter atenção, disciplina, perseverança, uma série de o quê? De virtudes. Então, é essa da construção do reino divino em nós. O arado é a ferramenta de ação, de esforço, de trabalho, de mãos à obra. Jesus, o nosso mestre, ele usa esse exemplo porque, como nós já dissemos, isso faz parte da vivência do povo daquela época. Também cada um de nós que pode ser o nosso orador, do nosso íntimo devemos ser, e das terras onde nós somos chamados a agir, né? Como nós já dissemos. Identificados todos esses elementos, à luz da doutrina espírita, como isso se conjuga no nosso agir diário. A atenção que devemos ter na ação é a vigilância. E aqui nós podemos recorrer ao discípulo Marcos, ao evangelista Marcos, quando ele diz, vigiai e orai. E vamos lembrar também da questão 907 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta aos espíritos, será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Aí os espíritos vão dizer a Kardec, não, a paixão está no excesso de que se cresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. Então, os bois vão nos puxar para frente. Os nossos vão nos puxar, tem uma força que nos puxa, que nos comanda. Mas aí, a nossa vontade, que é a gerência esclarecida, porque nós estamos num processo de conhecimento, de modificação, de reformulação de tudo aquilo que nós conhecemos, gerenciar como isso vai acontecer em nós. Então, essa paixão, esses instintos vão nos levar a grandes realizações. Aí nós vamos ver na questão seguinte do Livro dos Espíritos, na 908, Kardec pergunta, como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Os Espíritos respondem, as paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado. Se torna perigoso desde que passe a governar. Veja só, ele está usando um exemplo do versículo, um corcel, né, que passa a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá um resultado, um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. Tá vendo? Não é só para nós mesmos, para outrem também.
E aí Kardec ainda comenta, as paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Tá vendo? Em vez de dirigir, se em vez de dirigir nós deixamos que ela nos dirijam, cai o homem nos excessos. E a própria força que manejada pelas suas poderia produzir o bem, contra ele se volta e o esmaga. Olha só, gente, o exemplo que Jesus deu no versículo comentado. Então, gente, olha, nós poderíamos nos estender muito hoje nos comentários, porque o Evangelho é muito rico. Para não nos estendermos muito, vamos deixar aqui uma mensagem de otimismo, de trabalho, de oração e principalmente de muito foco nesses tempos de desafio. E desejando a todos muita paz, que Jesus nos ampare em nossa caminhada, em nossos propósitos de fazermos sempre o melhor.